Novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas e Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu e um dia voltará.
guiará, no piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá para nos buscar. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou para preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, apresentando essa programação que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, através das nossas redes sociais, @UPPC Manda Aqui, e também do streaming da Netfé TV. Hoje, na nossa programação, a conversa é com o especialista. Na manhã de hoje, eu tenho a alegria de receber ele que é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal Especial pela Unisal de São Paulo, com especialização no Tribunal do Júri pela ESA de São Paulo, estudou Ciências Jurídicas na Universidade Bandeirantes de São Paulo. Militante desde 2006 e defensor público na qualidade de defensor dativo pelo convênio da OAB São Paulo e Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com atuação desde 2007 até hoje nas áreas criminais e do Tribunal do Júri perante o Fórum Regional aqui de São Paulo, segundo Tribunal do Júri da capital. Eu recebo aqui com alegria um amigo, ele serve a Deus como diácono na nossa igreja local e também é líder de Gêmeos, o doutor Paulo Sérgio. Bom dia. Bom dia, meu pastor. Obrigado, um prazer, uma honra. Já estava com saudade, porque a primeira vez que eu estive aqui nesse programa foi no começo do programa. Verdade. Eu até estive procurando para ver e não achei. Eu falei, poxa, precisava voltar. Né? Uhum. Então é sempre um prazer, principalmente estar ao seu lado, né? Já caminhamos juntos já há algum tempo. É verdade. Né? Então um prazer é todo meu. Alegria imensa você ter reservado esse tempo para servir o corpo de Cristo através da nossa programação. Sei que os nossos internautas serão grandemente abençoados. Amém. Em relação ao programa passado, eu acho que a Ângela consegue te mandar um link. E por falar em Ângela, bom dia. Bom dia. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu ontem, quando passei por aqui, percebi que a senhora estava jantando, almoçando. O que era aquilo? Ali foi a confraternização após o trabalho das mulheres, né? Ah, que legal. Eu me senti excluído, claro, o trabalho das mulheres, mas eu passei olhando a Terra Prometida, mas não consegui entrar nela. Fora do mandato. É verdade. Léo Gonçalves, bom dia. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Você quer mandar um abraço para o povo de Juquié? A Jequié. Jequié é uma terra abençoada. Você conhece lá, doutor Paulo? Não conheço. O estado da Bahia, o senhor conhece? Conheço geograficamente, por tudo, né? Eu viajei pouco pelo Brasil. Ok. Geograficamente, você conhecendo, já conhece mais do que o baiano que nós temos aqui. Todas as cidades da Bahia ele quase não conhece. Ele conhece mais São Paulo. Mas você sabe que eu também conheço mais o estado do Paraná,
do que o estado do Rio de Janeiro. Eu conheço bem a cidade do Rio de Janeiro, a região serrana, a região dos lagos, mas o estado em si eu não conheço muito bem. Agora, o Paraná eu conheço razoavelmente, Santa Catarina, Rio Grande, pouca coisa. Estamos juntos, estamos juntos. É um prazer tê-lo conosco, você que está aí na NetFé TV, você que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, obrigado pela sua companhia. Nós vamos estar juntos aí até perto das 11h30 da manhã, você fazendo companhia para a gente, nós fazendo também, iremos fazer companhia para você. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar hoje com a conversa com o especialista e hoje aqui o doutor Paulo Sérgio. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, é a casa de oração para todos os povos. A nossa igreja é o Brasil para Cristo no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje nós temos o culto de intimidade com Deus. Você é o meu convidado, nosso convidado, para conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. A partir das 20 horas, esse culto de intimidade com Deus, ele tem uma ênfase na oração, onde oramos uns pelos outros, desfrutamos da presença de Deus muito forte no meio dos louvores e depois uma reflexão da palavra de Deus que pode mudar a nossa história, a nossa realidade e o nosso destino. É bom, né, Paulo? O culto de quinta-feira, você sempre está do ladinho aí, nós oramos sempre juntos ali nesse momento. É gostoso demais, né? Amém. É uma bênção, né? Principalmente quando a gente passa a entender sobre o poder da oração, né? Aonde nós podemos chegar orando. E orando junto, né? Principalmente, eu gosto muito dessa atmosfera de orar junto. Verdade. Né? É diferente, né? Você ouvir a oração do irmão, a sua oração, a adoração e a igreja orando. Isso, a igreja orando, o poder da oração, às vezes o poder da igreja que ora. Só para ouvir. Amém. Muito bonito. Então venha, Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na zona norte de São Paulo. Você é o meu convidado e o nosso convidado. Eu também quero incentivar você que pode, é claro, às 15 horas nós temos um programa muito gostoso aqui nas nossas redes sociais, que é o MandaCasts, com o Dudu Barros. Eu tive que vigiar para falar do Dudu Barros, porque às vezes eu esqueço. A Ângela já captou a minha mensagem. É o Dudu Barros e o Prado Lucas. MandaCast, às 15 horas aqui nas nossas redes sociais. Ângela Voltier, vamos às datas comemorativas do Brasil. Vamos a elas. Ou internacional também, vamos a elas. Hoje, dia 1º de setembro, começamos um novo mês. Os setembrinos, coisa boa. Quem nasce em setembro, doutor Paulo, é inteligentíssimo. Eu não sabia disso. Tem alguma lógica, algum estudo? Tem, isso é comprovado biologicamente, nem cientificamente, é biologicamente. Hoje é o dia do profissional de educação física. Quem aqui é atleta? Paulo né, Paulo? Eu faço atividade física, hoje faço menos aí por conta de algumas enfermidades que eu adquiri durante a vida aí, mas não deixo de fazer, né? Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana eu consigo fazer alguma atividade física. A importância de sairmos do sedentarismo, praticarmos algum tipo de atividade física. Parabéns a todos os profissionais da área. Ângela, eu queria saber se você pratica alguma atividade física. Levantamento de peso? De garro. Léo, ainda bem que ela não levantamento de quê, Léo? Você? Não, ela. Ela. E você, Léo? Eu pedalava muito. Pedalava, faz tempo, né, Léo? Depois que quebrei o pé, já não mais. Entendi. É bom, você é ciclista também. Sim, sou ciclista também, é uma das minhas paixões, pedalo até hoje, por conta aí também de alguns compromissos profissionais, né, compromisso com a igreja, com o ministério, e por conta também da minha enfermidade nos pés, eu diminui bastante, né, mas não deixo também de pedalar. Ok. Então vamos praticar, sairmos do sedentarismo. O corpo é uma ferramenta para desenvolver o potencial humano. Está aí o pensamento do Nuno Cobra. Obrigado, Ângela. Dia 1º de setembro também é o dia do endocrinologista. Parabéns a todos os profissionais da área que nos ajudam a equilibrar o nosso organismo. Significa, o que está lá, Ângela, me ajuda? Equilibrar a nossa vida. Parabéns a todos os profissionais da área. Dia da bailarina, 1 de setembro, a missionária de ontem aqui, ela atuou um pouco como bailarina. Também a todos que atuam através dessas artes, que são artes cênicas também, Ângela? Ou só dança?
Também, né? Porque tem peça teatral que tem, né, geralmente ópera tem um balé que está ali. Parabéns a todas as bailarinas. Hoje, dia 1º de setembro, é o dia do cacheiro viajante. Ai, cacheiro viajante! Quando criança, eu lembro, tinha o pessoal que, olha, chegava lá para vender lençóis, jogo de toalha para minha avó, tinha até panela. Eu lembro que eu estava na rua, quando ele chegava com o carro estava lotado, abarrotado. Você lembra dos cacheiros viajantes, Paulo? Eu tenho vagas lembranças, mas eu lembro das pessoas que batiam as nossas portas vendendo, né? Perua, com colchões, cobertores, além de alimentos, né? É um nicho muito grande hoje, né? Um mercado que funciona de forma paralela, porque eles não são regulamentados, sim, mas que cresce cada vez mais, né? Até por conta do desemprego, né? Então sim. O trabalho informal hoje ele ganhou muita força. Jaboatão tinha os cacheiros viajantes? Se tinha cacheiro, eu não lembro. Agora, a gente chamava o pessoal assim de prestanista, que era aquele que vendia a prestação. Ah, ok. Era no caderninho. Era no caderninho, né? Cartãozinho. É um cartãozinho. Da minha avó também era um cartãozinho. Passava e ia colocando lá. Tinha de tudo. Era tapete, era coxa, era toalha, essas coisas. O prestanista tinha muito. E o legal é que as pessoas pagavam. Né? Certinho, né? Antigamente... Até porque a pessoa batia na porta, né? Então tinha que... Mas hoje não dá para fazer mais isso, né? Tem mais, Ângela? Agora vamos às cidades que estão fazendo aniversário de fundação aí na nossa nação. Aliança, no estado de Pernambuco, está aniversariando hoje. Bonita cidade, parabéns aos moradores. Olha, tem uma montanha. Léo, olha lá, aproveita, Léo. Lá em Pernambuco, aproveita e passa em Jaboatão. Cana Verde, no estado das Minas Gerais. Bonita. Me ajude a falar. Eubank da Câmara, no estado de Minas Gerais também. Seja bem-vindo. Eu não sabia que tinha uma cidade com esse nome. Igaporã, no estado da Bahia. Obrigado. Tem montanhas lá. Obrigado, Ângela. Ainda bem que você me ajuda. Nem vou perguntar. Acho que é mais fácil o Dr. Paulo conhecê-lo. Você conhece, Léo? Mas ele não é morador de lá? Nasceu lá? Ele nasceu lá, quase 50 anos lá, e não conhece nada. Ipiaçu, no estado das Minas Gerais, aí, plana cidade, bonita também. Itiruçu. Eu conheço. Você conhece Itiruçu? Conheço. No estado da Bahia, bonito. Olha que praça. Você já andou nessa praça ali, Léo? Que bacana, legal. Não fica tão longe da minha cidade. Então tá. Glória a Deus. Cadê a música do Aleluia? Não tem aí, não? Você já tem que deixar na agulha. Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Deve ser uma cidade bonita. Mogi das Cruzes, aqui do ladinho. Conheço. Eu também. Passa Quatro, estado de Minas Gerais. Passa Quatro eu conheço por causa do refrigerante Passa Quatro que tinha no estado do Rio de Janeiro. Não sei se era original de lá, de Passa Quatro. Eu acredito que sim. Mas era um refrigerante tão gostoso. Lembra daqueles refrigerantes de garrafa? Tipo Convenção, Itubaína. Hoje já são de pets, né? Mas antigamente era nas garrafas e era uma delícia, né? Passa Quatro. Eu lembro do abacatinho. Alguém lembra do abacatinho? Não era de abacate, era Guaraná mesmo, mas o nome era abacatinho. Salto do Céu, no Mato Grosso. Serra do Salitre, no estado das Minas Gerais. Tomé, Açu, no Pará. Parabéns a todas essas cidades. Vamos aos aniversariantes de hoje também, dia 1º de setembro. A você que é setembrino, seja bem-vindo, setembro, que Deus nos guarde e nos proteja. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista, os aniversariantes, a Jéssica Caroline Ferreira e o Kevin Carlos de Souza Elvino. Parabéns para vocês. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Teresa, é a Manuela Teodoro. Se eu não me engano, a Manuela é filha do pastor Marcos e da Kátia. Parabéns para a Manuela. Vamos aproveitar a presença do nosso querido advogado e também diácono aqui por excelência da nossa igreja, para ele orar por você, aniversariante. Você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube e no streaming da Netfé TV, que está aniversariando hoje também. Nós queremos parabenizar você. Receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. O Dr. Paulo vai orar com você e por você. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, mais uma vez, Pai, estamos aqui presentes,
nesse programa, um programa abençoado, dirigido pelo nosso querido e iluminado pastor Vanderlei. Que o Senhor o capacite cada vez mais, Pai, para que possamos levar a mensagem de Deus por meio da internet e das redes sociais. Aproveite essa oportunidade, Pai, para apresentar a vida desses aniversariantes, que o Senhor os honre aqui na terra, prolongue a sua vida e que eles sejam muito felizes aqui no chão dessa existência, Pai. Abençoe também as pessoas que estão aqui envolvidas com esse programa, até mesmo as pessoas que estão do outro lado nos acompanhando pelas redes sociais, Pai. Nos abençoe, nos ilumine e que possamos aqui servir a Deus dentro desse programa, levando uma mensagem de amor, de paz e de esperança a todos aqueles que precisam ouvir. Assim a gente ora e agradece em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora na capital paulista, 10 horas e 17 minutos. Previsão do tempo para a nossa capital. Doutor Paulo, a mínima hoje de 15 graus esquentou. A máxima vai ser de 25. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Nós vamos ao intervalo. Já voltamos com a conversa com o especialista. Hoje com o doutor Paulo Sérgio. Voltamos já já. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família. E aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BBC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 20 minutos. Você está com o programa Manhã Manda Aqui. Alegria em tê-lo conosco. Deus te abençoe nesta quinta-feira. Hoje,
Aqui na nossa programação, a conversa é com o especialista. E eu estou aqui com meu amigo, Dr. Paulo Sérgio. É muito bom tê-lo com a gente. Ele que é formado pela Escola Superior de Advocacia do ESA. Assim é a pronúncia? Exatamente, ESA. ESA, especialização no Tribunal do Júri. Universidade Bandeirantes de São Paulo, a Uniban. Antiga Uniban. Bacharel em Direito e Centro Salesiano Universidade de São Paulo, Unisal. A pós-graduação. E também está fazendo o IBBC. Como está sendo essa experiência no seu curso teológico? Para mim está sendo uma bênção, porque o objetivo de eu estudar teologia foi justamente porque eu me converti muito tarde, né? E eu não conhecia o Evangelho, né? E sofri muito nessa minha caminhada por desconhecimento das Escrituras Sagradas. E quando vim, né, para o Evangelho, eu me sentia muito perdido, né, nas ministrações, nos estudos bíblicos. Então, eu sempre gostei de estudar. Gostei de estudar, não que eu seja um estudioso. Eu gosto de estudar porque eu sei que é necessário, a gente precisa estudar, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, né, entrar no IBBC, estudar teologia, abrir as Escrituras Sagradas, se aprofundar. É uma bênção, né? Isso está sendo de grande valia. Que bom, e você é um grande aluno. Obrigado. Paulo, vamos conversar um pouquinho a respeito, né, daquilo que você vive no dia a dia, Sim. que é a sua ação jurídica, profissional dentro da área de direito, né? O que é um juizado especial criminal e civil, conhecido popularmente como juizado de pequenas causas? Essa pergunta é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, né? Porque muitas pessoas, elas precisam da justiça, precisam de um defensor para causas justas e não têm condições de contratar. E o juizado especial, tanto o civil quanto o criminal, são juizados, no caso do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, são chamados crimes de pequenos potenciais ofensivos, tá? Você não precisa nem de advogado, né? O Estado mesmo te dá essa garantia. E ali, esses crimes são julgados lá de forma muito rápida. São crimes que a pessoa que está sendo ali julgada, ela não será presa. Então, a justiça, prevendo isso, se estrutura desta forma para que o julgamento seja rápido e ali é aplicado penas alternativas, uma indenização da vítima, uma prestação de serviço à comunidade ou até mesmo ajudas às entidades, muitas vezes com penas pecuniárias em dinheiro ou até mesmo cestas básicas, tá? Já o juizado especial civil, também você pode postular causas sem advogados, causas essas até 40 salários mínimos. Então, o salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.200. Então, veja bem, causas até R$ 40.000 você pode postular lá nesse juizado especial, também de forma muito rápida, com advogados, nesse caso advogados do Estado, ou advogados públicos conveniados com a Ordem dos Advogados de São Paulo e também do Brasil. E causas até 20 salários mínimos, você não precisa nem de advogado, você postula sozinho. Você vai até o fórum, você é ouvido, o funcionário do fórum vai redigir lá o seu pedido, você já sai de lá com uma data de audiência já, de conciliação já marcada, não tendo conciliação, haverá uma audiência de instrução, tudo sem advogado e sem custas. Puxa, interessante. Muita gente não tem essa informação, Não tem essa informação, exatamente. Eu gostaria já de incentivar você também, que está participando conosco, se você deseja formular alguma pergunta para que nós possamos transmitir aqui ao vivo para o Dr. Paulo, nós vamos assim fazer, né, querida Ângela? Nós vamos transmitir aqui para ele. Você tem alguma dúvida nesta área? O Dr. Paulo está aqui para te dar uma assessoria. Paulo, nós vivemos num país que ainda existe preconceitos, né? Eu já sofri preconceito, né? Infelizmente, uma cidade que eu sou apaixonado, não vou citar o nome da cidade, né? Mas foi no sul do país e eu fiquei muito triste com isso. Não quis fazer valer os meus direitos, ainda que eu tivesse provas, tudo certinho, eu acabei não indo. Talvez se fosse hoje eu faria, procuraria um profissional da área para poder fazer valer o meu direito.
Qual a diferença de injúria racial e racismo? E o Brasil ainda não na sua totalidade, mas ainda tem, infelizmente, pessoas que agem dessa forma? Infelizmente tem. Tá? Infelizmente tem, e não são poucas. Tá? A gente não pode fechar os olhos para isso e a gente tem que denunciar, sim, tá? Porque a gente vai conseguir combater o preconceito, tanto a injúria racial como o preconceito racial, processando essas pessoas, né? E como eu disse aqui, a gente tem várias formas de processar. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho condição de contratar um advogado, eu não tenho dinheiro, advogado é muito caro. É caro mesmo, porque é um serviço especializado. Contudo, a gente tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente tem entidades que te ajudam a promover essas ações. E só quando você denuncia, quando você processa, você leva essas pessoas às barras dos tribunais, é que elas vão refletir. Porque o preconceito racial ou a injúria racial é uma dor muito íntima, que só quem sofre consegue, discernir, consegue expressar. Né? A pessoa, por exemplo, que não sofre preconceito, as pessoas de pele claras, por exemplo, elas podem imaginar, mas elas nunca vão entender aquele sofrimento. Né? É uma dor muito forte. Eu quero que você continue, mas só para colocar a minha experiência, a minha mãe é negra, meu pai português, né? E eu sou pardo. Mas os meus traços são traços afro, né? Eu puxei a minha mãe. E eu tenho o maior orgulho disso, que toda a minha família, nós envolvidos ali, eu cresci com a minha família materna. E eu fui a um determinado lugar, eu era representante comercial da área médica, e quando eu cheguei no escritório, eu percebi que a secretária ela ficou incomodada e mandaram eu aguardar. Enquanto eu aguardava, chegaram outros representantes depois que eu cheguei e eu não fui atendido. Aí até que me incomodei, eu fui falar com a secretária, eu não vou ser atendido. E eu representava uma empresa que era importadora de produtos fora do Brasil, na área médica hospitalar. Falou, não, o senhor não vai ser atendido. Eu falei, mas por que não? Infelizmente ele não vai atender o senhor. Aí quando eu saí, um dos representantes que foi atendido, ele me falou a causa, dizendo que o cara era preconceituoso e racista. Puxa, isso mexeu comigo, feriu. E eu liguei para o meu diretor, até aqui de Santo André, São Paulo, e falei para ele, ele falou, não, fique tranquilo, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, não quero, deixa, como eu disse, se fosse hoje, eu faria. E eu vendi muito bem na cidade, não vou citar o nome da cidade do sul do país, e o irmão dele, totalmente diferente dele, se tornou um cara meio amigo e comprou um valor, porque a minha os produtos que eu vendia estavam com um preço bem legal e ele comprou um volume bem alto e contou para o outro irmão dele que era preconceituoso e o cara me ligou. Aí ele me ligou e falou, eu soube que você esteve vendendo meu irmão, esteve aqui, eu não pude te atender e tal. E eu na cara de pau, porque eu sempre fui muito franco, eu falei, olha amigo, eu vou ser bem sério para você, eu estive aí, esperei, aconteceu isso, e me disseram que você é assim. Ela falou, olha, as minhas questões pessoais não diz respeito, eu estou conversando, ele me respondeu, as minhas questões pessoais não te diz respeito, eu estou conversando com você porque eu quero comprar a sua mercadoria. Assim mesmo. E eu falei para ele, doutor Paulo, não vou vender para o senhor. Aí ele foi mais grosso ainda, quem é você? Eu estou para comprar aqui, eu pago à vista, vou falar direto com o seu diretor lá em São Paulo. Falei, o senhor fique à vontade. Aí ele desligou o telefone, eu também, ele ligou aqui em São Paulo, em Santo André, o meu diretor. Não tenho nada a tratar com você, só trato através do meu representante. Se meu representante não quer vender para você, eu também não o farei. O cara me implorou. Eu sei, talvez eu deveria ter, mas eu não vendi para o cara né? E eu poderia ter procurado os meus direitos, né? Sim. Mas eu acabei deixando. Esse exemplo que o senhor deu, ele é muito importante, que até me ajuda agora na explanação, porque as pessoas confundem muito a injúria racial com o crime de racismo. No meu caso, foi uma injúria ou um crime? No seu caso, eu entendo que foi racismo, porque ele não te atendeu por conta, não da sua cor de pele, tá? Porque a sua pele, ela é parda, tá? Mas as suas características, ela é de negro. Mas eu me sinto um negão, eu me sinto... mas isso é importante, porque as pessoas têm que entender cada vez mais e conhecer a sua negritude e assumir isso. Até para a gente nos valorizar e mostrar que nós somos iguais, né? Não somos inferiores. Sim. É uma questão muito de oportunidade, que foi cerceada durante muito tempo.
Então, o que acontece? A injúria racial, ela ocorre quando há ofensas por conta da sua pele ou até mesmo da sua origem. Existe muita injúria racial com o nordestino, por exemplo. Sim. Tá? Então, não é só o tom de pele. Então, a injúria é os xingamentos que você vê muito em estádio de futebol, né? As pessoas imitando o macaco. Isso é injúria racial. Tanto é que as pessoas vão para a delegacia, pagam uma fiança e saem pela porta da frente. E isso deixa as pessoas revoltadas. Pô, mas o cara é racista. Não, aí não é o racismo. O racismo, ele já entra numa esfera mais ampla, tá? O racismo, ele está dentro de um cerceamento por conta, por exemplo, do seu tom de pele. Olha, por esse elevador você não pode subir. Você tem que dar a volta aí pelo elevador. Isso acontece, Paulo? Acontece. E no Brasil? Principalmente com as empregadas domésticas que não têm muito conhecimento. Tá? Então, ele cerceia, né, o direito da pessoa, ou seja, isola ela, tá? O exemplo que o senhor deu, tá? O senhor estava ali para ser atendido, e isso é importante, acontece em lojas também, tá? O senhor está lá para ser atendido, ele não pode te atender agora, ele está muito ocupado. Aí vem um branco e ele atende. Eu estou esperando um vendedor, espera um pouquinho que eu estou ocupado. Não, tudo bem, a gente é educado, a gente espera. E aí ela atende lá o branco e não tem ninguém para atender e não te atende. E chega um outro branco e ela vai e atende também o branco, né? Ela está praticando o racismo. Contudo, ela não está se expressando, porque é muito difícil a gente provar. Mas em alguns casos, né, as pessoas têm vindo à tona essa prova, porque hoje todo lugar que você vai tem uma câmera, né? Tem uma imagem ou tem alguém gravando. E muitas vezes as pessoas acabam se expressando, né? Não vou te atender, eu não atendo o negro, ou o vendedor, ou na verdade o comprador, e a vendedora é negra, ele não quer ser atendido por ela, ele quer ser atendida por uma vendedora branca, tá? Então aí entra o crime de racismo, que aí sim é inafiançável, né? A gente fala que é inafiançável porque é passivo de flagrante. A pessoa é presa em flagrante, é levada à audiência de custódia e o juiz de direito pode relaxar essa prisão, né, mediante pagamento de uma fiança. Você já enfrentou na sua profissão ou na sua vida algum tipo de preconceito assim? Eu enfrentei sim, né? Sofri muito racismo na minha infância, porque minha infância foi uma infância muito pobre, né? Então com o tempo, né? Porque quando você está sofrendo o racismo, você fica sem ação, você fica sem entender, porque não tem motivo. Então você fica procurando e às vezes você até se culpa, né? Eu tinha um amigo de infância, que ele era loiro, e a gente andava muito junto, a gente trabalhava junto, a gente estudava junto. E sempre que a polícia nos abordava, eu apanhava e ele não. Puxa, caramba. E gratuitamente, né? E com o tempo eu fui entendendo que isso era um racismo, né? Que isso era um preconceito. Na minha profissão, até por ser advogado, um estudioso e um conhecedor da legislação, me tornei especialista também por conta de todo esse sofrimento da infância, é velado. A gente percebe no comportamento com algumas autoridades, ao despachar, durante um procedimento de audiência, dentro de uma delegacia de polícia. Então, acontece, tá? Mas de forma velada. Já teve casos, sim, mas todas as vezes que aconteceu comigo, eu processei as pessoas. Eu processei um cunhado meu, né? Por injúria racial. Denunciei, eu fiz a representação na delegacia de polícia, né, porque esses crimes são passíveis de representação. Alguns crimes são de ação pública incondicionada. Por exemplo, um roubo, um homicídio, aconteceu, a polícia já tem que agir, o Estado tem que agir prontamente. Crimes, tá, que chama de ofensa íntima, tá? Como no caso do racismo, por exemplo, lesão corporal leve, alguns crimes de cunho sexual, a pessoa tem que representar. Ou seja, por isso que muitas pessoas também não têm esse conhecimento e o agressor acaba passando batido, né? Ele não é criminalizado porque a pessoa tem que contratar um advogado para fazer uma representação ou para fazer uma queixa-crime. E esses crimes exigem isso. Então, eu mesmo fiz essa representação, ou seja, eu descrevi todo fato criminoso, eu fui na delegacia de polícia, eu fiz o protocolo e aí sim virou uma ação. Então, ele foi processado, foi indiciado e eu fui na justiça
eu mesmo o acusei, né, como representante, e ali ele foi condenado. E por conta dessas razões, eu acabo tendo esse, não digo um privilégio, mas por ter esse conhecimento eu consigo fazer isso, né? Eu tive, não vou citar nome, mas dentro de uma delegacia de polícia também eu tive um problema lá com uma escrivã de polícia, né? A delegacia estava cheia, aí eu fui pedir uma informação e ela pediu que eu me sentasse. Eu falei, não, eu não vou sentar, né? Eu preciso de uma informação. E foi embora. E eu fiquei sem entender. Eu falei, será que é comigo mesmo, né? E eu fiquei lá no balcão e ela voltou gritando, né? Eu falei para o senhor sentar, doutor, eu não vou te atender, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu estava com o meu cliente na delegacia de polícia, né? E aí até um investigador, né, e que nem me conhecia, um investigador novo, ele percebeu, né? E ele me chamou, doutor, vem cá, me deu um café e tal, não esquenta a cabeça, hoje está um dia muito difícil para ela e tal. Mas eu ajo hoje com inteligência. Eu falei, eu não vou perder o meu tempo, porque é uma menina jovem, tinha a idade de ser minha filha, totalmente desequilibrada. Eu atendi o meu cliente, eu fiz tudo o que tinha que fazer lá, tirei o meu cliente da situação que ele estava de suspeito, levei ele embora, mas também fui na corregedoria de polícia e representei. Tá certo. Né? Então eu exerço o meu direito e é assim que eu recomendo, que eu oriento que as pessoas façam. Se não sabe fazer, não tem um amigo advogado, não tem condição de contratar o advogado, vá na Defensoria Pública do Estado. Hoje a internet nos ajuda, dá um Google lá, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, se você está fora de São Paulo, Defensoria Pública da Bahia, e pelo próprio site você consegue ali fazer a sua reclamação, pelo próprio site você consegue ali ter ali uma contratação gratuita de um advogado para te assistir. É um direito que deve ser exercido, que deve ser buscado. Daí a César o que é de César, é o governo, né? A injúria racial e o racismo são passíveis também de indenização? Eu sou indenizado por isso? Sim, sim. Dentro da esfera criminal, tá? Hoje, tá? É possível também que o juiz criminal arbitre ali um valor, tá? De indenização para a vítima. Normalmente, não há composição na esfera criminal porque não existe, por exemplo, uma contrapartida. Ó, se você não pagar, você ficará preso. Ou se você não pagar, você não vai ter direito à fiança. Não. Se ela faz essa composição, tá? Ela acaba obstacularizando uma ação civil de indenização. Então, se você fez uma composição ali na área criminal, você não tem direito de entrar com uma ação civil depois. Mas, se não há uma composição ali, a pessoa foi processada, vai ter ali uma pena para ela, ou seja, uma pena privativa de liberdade, de regime fechado, semiaberto ou aberto, ou uma pena alternativa, que normalmente acontece na maioria das vezes, principalmente em casos de injúria, de prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa pecuniária voltada a uma instituição de caridade ou para o próprio fundo penitenciário, e aí termina ali a parte criminal. E aí você tem o direito de entrar com uma ação civil, agora cobrando, tá, uma indenização pelo dano moral que você sofreu, né, que é um dano muito particular, né, que não dá para você nem precisar um valor, tá? O valor normalmente é simbólico, é mais para punir a pessoa. E também, tá, você consegue ali, por meio desta ação civil, fazer com que essa pessoa pense, né, antes porque a gente fala muito de dano moral, tá? Eu, quando faço essa ação, eu faço, além do dano moral, eu faço o dano material. Porque você está perdendo o seu tempo, você está deixando de trabalhar, e muitas vezes você contratou um advogado, você pagou, tá? Então eu coloco no bojo da ação não só o dano moral, mas eu demonstro ali para o juiz, olha, além de eu sofrer um dano moral, eu estou tendo um dano material, né? Eu estou tendo que pagar para fazer os meus direitos. Eu tive que contratar um advogado para entrar com uma ação criminal. Se eu usei a Defensoria Pública, eu deixei de trabalhar aqueles dias. E na área civil é a mesma coisa, né? Você tem que acabar contratando um advogado muitas vezes para fazer valer o seu direito. Ok, obrigado, doutor. O que é o Tribunal do Júri e quais são os crimes julgados por ele? O Tribunal do Júri, ele julga crimes contra a vida, tá? Normalmente são os homicídios,
o feminicídio, né, que é um crime que cresceu muito e cada vez cresce mais no Brasil, que é o crime praticado contra a mulher por conta até da sua condição dentro do ambiente familiar, normalmente praticado por um marido, por um companheiro, por um namorado, por um noivo. E tem outros crimes também que muitas pessoas acham que não é crime na ignorância e fazem clandestinamente, que é o aborto. O aborto é um crime contra a vida. Então, a pessoa que comete aborto vai parar no tribunal do júri. E a pessoa que instiga o aborto, ou que auxilia, no caso, esses falsos médicos ou falsos profissionais da área de saúde que fazem aborto de forma clandestina, eles também são responsabilizados como coautor ali do crime de homicídio, ou no auxílio, ou até mesmo ali na instigação. Tá? Então, esses crimes são de competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele é formado por um juiz presidente, né? Eu falo já na fase do plenário do júri, tá? Porque antes de chegar no plenário do júri existe a fase do sumário de culpa, que é a fase de pronúncia, né? Onde o crime ele é processado, então existe toda a fase ali de instrução, é dado o direito do contraditório, da ampla defesa, então você tem defesa preliminar, você tem instrução, audiência de instrução, debate, julgamento, e no final vem uma sentença. E essa sentença, normalmente, ela é de pronúncia, ou seja, você é pronunciado para ir para o tribunal do júri, ou de impronúncia, tá? Então, foi provado ali que, na verdade, você agiu numa legítima defesa, por exemplo. Então, você é impronunciado, que surte o mesmo efeito de uma absolvição. E existe também a absolvição sumária ali, né? De imediato já é provado ali que não houve um crime, então você é absolvido sumariamente. Mas, na maioria das vezes, você é pronunciado, você vai para o tribunal do júri, porque para você responder um crime perante o tribunal do júri, basta apenas então somente que haja prova da materialidade. O que é isso? Alguém morreu, por exemplo. Então, a pessoa morreu, tem lá o atestado de óbito, tem o exame de corpo de delito e tal. Então, existe uma prova da materialidade. E indícios de autoria. Não precisa ter prova para você ir para o tribunal do júri, porque você vai ser julgado ainda. Então, indício, não, ele era, por exemplo, companheiro dela, só estavam os dois dentro da residência, depois da morte ele sumiu. Então, há indícios. Se há indícios, você é pronunciado e você vai para o tribunal do júri. Chegando no tribunal do júri, há toda uma preparação, tá, para o tribunal do júri. Então, há diligências, há produção de prova, e depois de todo processado, estando arrolado lá as testemunhas presenciais, testemunhas de acusação, testemunha de defesa, é instaurado o procedimento no tribunal do júri. Tá? Então, ali, dentre cerca de 25 jurados, é escolhido 7 jurados, com a participação da defesa, do advogado e do membro de acusação, que é o Ministério Público. Então, a gente escolhe 7 jurados, podendo recusar cada parte até 3 pessoas, tá? Aí é uma questão mais técnica, tá? Então, a gente monta o tribunal com 7 jurados, que são pessoas da sociedade. O senhor pode ser convocado para ser jurado, tá? Então, todas as pessoas da sociedade que trabalha, que tem uma profissão ou que estuda, que exerce seu direito político ao voto, pode ser aí requisitada pelo Estado e você passa a fazer parte do corpo de jurado. Porque nos crimes contra a vida, a Justiça entende que a pessoa mais competente, né, e mais capacitada para julgar são os iguais. Então, são pessoas da sociedade. Montado o plenário do Tribunal do Júri, tem toda ali uma cronologia, né, todo um ritual, tá? E aí inicia, né, o Tribunal do Júri, com os interrogatórios, né? É ouvida ali as partes, a vítima, se for sobrevivente, porque o crime também tentado, né? O homicídio tentado, ou seja, uma tentativa de homicídio, a pessoa sobrevive, né? Você vai para o tribunal do júri também, mas você responde de forma tentada, homicídio tentado. Então, é ouvido a vítima, é ouvido os policiais que participaram ali, né, da prisão ou da investigação, é ouvido as testemunhas de acusação, as pessoas que acusam a pessoa ou que suspeita que a pessoa, ou testemunha presencial que viu o crime, é ouvido as testemunhas de defesa, por isso que a gente fala contraditório e ampla defesa, né? Porque no júri não é só, você não tem só o direito à sua defesa, você tem direito à ampla defesa, você pode usar tudo a seu favor, tá?
e no final o réu ele é interrogado. Feito isso, há os debates entre acusação e defesa. Agora esses debates são produzidos para os jurados. Então a acusação vai sustentar ali a sua acusação e a defesa vai sustentar suas teses de defesa sempre para os jurados, tá? No final, somos todos recolhidos à sala secreta, é esvaziado o plenário e ali é feito o julgamento, tá? Então, os jurados, os 7 jurados com cédulas sim e não, eles decidem ali sobre a sorte do acusado, sempre por maioria de votos, tá? Por isso que são 7, sempre ímpar, tá? Então, quando, por exemplo, o tribunal atinge a sua maioria, por exemplo, 4-3, 5-2, já cessa o julgamento para você não identificar os jurados. Por exemplo, se é 7-0, o réu pode saber que todos os jurados condenaram ele. Então a gente, por uma proteção, isso está dentro da lei, tá? Quando dá a maioria já suspende, então não dá para saber quem foi que votou. Entendi. Né? Muito interessante o Tribunal do Júri. Doutor Paulo, na sua caminhada profissional, você já encontrou alguém ou atendeu alguém que era uma pessoa inocente e foi condenada? E quando isso acontece, o Estado, ele repara de alguma maneira o erro cometido? Sim, acontece, né? Graças a Deus, né, a gente tem 10% aí de erros na justiça, né, de pessoas que são condenadas de forma inocente, né? Às vezes por uma deficiência ali na prova, às vezes por uma deficiência técnica, a pessoa foi mal defendida e ela é condenada. E depois de condenada, não tem como voltar atrás. Então, existem alguns recursos que a gente faz, evidentemente, recursos de apelação, recursos especiais, extraordinários, e transitado em julgado, ou seja, você exerceu todo o seu direito de defesa, não cabe mais nenhum recurso. Aí existe ainda uma revisão criminal, ou seja, você faz uma revisão de todo esse processo. E dentro desse procedimento, que às vezes leva anos, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, e você consegue provar que aquela pessoa, ela era inocente e foi condenada inocentemente, tá? E aí sim a gente entra com uma ação contra o Estado, tá? Recebemos uma indenização, mas é um processo muito moroso, porque o Estado, ele tem a obrigatoriedade de recorrer em todas as instâncias, né? Eu tenho um processo, por exemplo, de um cliente meu que foi baleado pela força tática da Polícia Militar nas costas, ficou paraplégico. E depois eu provei que ele era inocente, ele foi absolvido em todas as instâncias. E aí a gente processou o Estado, os policiais foram condenados, evidentemente, mas a indenização, né, que seria para melhorar a vida dele, porque ele ficou paraplégico, ele morreu e não recebeu ainda. Puxa vida! Né? Esse processo é de 2009, para o senhor ter uma ideia. Por que essa demora? Essa demora ocorre por várias razões. Primeiro, porque o Estado tem essa obrigatoriedade de recorrer a todas as instâncias. Então, você começa na primeira instância, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Fórum de Santana, tá? Então, é considerado primeira instância. Aí você ganha. No caso dele, é fora da Fazenda Pública, tá? Porque era um funcionário público. E aí você vai para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Esse procedimento demora aí de 6 meses a 2 anos para ser julgado. Aí você ganha. Aí eles recorrem para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Aí vai para Brasília. Mais cerca de 6 meses a 2 anos para ser julgado. Aí você ganha. Aí eles recorrem novamente para o Supremo Tribunal Federal também em Brasília. O mesmo lapso temporal. Só aí já foi quase 10 anos. E aí você ganhou, todo mundo fica feliz, comemora. Aí você tem que entrar com um processo de execução para receber. E começa de novo, lá do zero. Caramba. Primeira instância, segunda instância, Brasília. E aí você percorreu todas as instâncias, como no meu caso. Eu ganhei, fiz todo esse trajeto. Vamos receber? Não, agora você vai entrar na fila de precatório. Então, existe uma fila das pessoas que ganharam em todas as instâncias, que executaram em todas as instâncias e entra nessa fila para receber. Né? E aí você demora. E ele morreu. E aí eu tive que fazer um inventário, colocar, né, os pais dele, né, como herdeiros dessa indenização, e os pais estão na fila e a mãe já está doente também, é capaz de morrer e não receber. Puxa vida. Então é muito difícil. Através dos meios de comunicação, nós temos percebido que a violência doméstica ela tem crescido cada vez mais. Ou sempre existiu, mas através da mídia se torna mais evidente. Quando e como acontece a violência doméstica?
É muito importante essa sua pergunta, porque a violência doméstica sempre existiu. Tá? E o que acontecia no passado? Tá? Principalmente dentro do ambiente conjugal, entre marido e mulher. Né? Então, havia muitas ofensas, muitas agressões físicas, e muitas vezes, após muitas agressões, a mulher criava coragem, talvez ali pelos próprios familiares, amigos, escola, faculdade, igreja, ia lá e denunciava. E fazia a denúncia, o processo caminhava, aí com o tempo o marido agressor ficava bonzinho, ficava romântico, pedia perdão. E a mulher, às vezes, por depender do homem, na maioria das vezes, né, não conseguia ter uma vida sozinha, ia lá e perdoava. E ela ia na delegacia e retirava aquela queixa que ela fez, ou até mesmo aquela representação criminal. E o processo se arquivava. Muitas vezes, né, montava-se todo o processo, envolvia toda a polícia, toda a justiça, marcava audiência, oficial de justiça, então tem custo. E chegava no dia da audiência, ela falava, eu não quero mais processar o meu marido, né? Eu perdoei ele, na verdade ele nem me bateu, enfim, e retirava. E causava uma frustração muito grande. E o homem violento, às vezes ele começa, porque existem vários tipos de violência, tá, doméstica. Não é só a agressão física, existe a violência moral, os xingamentos, o rebaixamento da pessoa, a violência patrimonial, tá? Entre outras, tá? A perseguição. E dentro desse contexto, a lei precisou inovar, precisou mudar. Então, teve alterações, muitas alterações houveram no Código de Processo Penal, no Código Penal. E hoje, tá, a violência doméstica, a partir do momento que você denuncia, você não pode mais voltar atrás. Evidentemente que tem alguns recursos, que você pode ter uma audiência com o promotor de justiça e justificar, tá? Mas, quando você denuncia, a pessoa é processada. Não adianta mais a vítima voltar na delegacia, olha, eu não quero mais, ou ir na justiça, olha, eu não quero mais. Não, vai ser processado. Inclusive, tem mulheres, infelizmente, que são agredidas e não denunciam. Mas hoje, a lei obriga que, por exemplo, o síndico, um professor, um diretor, um pastor, alguém que tenha conhecimento que está acontecendo uma violência, ou qualquer pessoa da sociedade. Só que algumas são responsabilizadas no caso dessas autoridades. Elas são obrigadas a denunciar sob pena de responsabilidade delas, tá? De omissão. E quando essas pessoas denunciam um pai, uma mãe, um filho ou um vizinho, tá? Porque tem aquele ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje mexe a colher. Porque hoje o agressor começa agredindo verbalmente, puxando o cabelo, daqui a pouco ele mata. E a gente acha que isso acontece com os outros, que não acontece com a gente. Mas está cada vez mais chegando próximo de nós. E feito essa denúncia, tá? A pessoa não tem como mais voltar atrás. Eu, como defensor, muitas vezes meu cliente fala, pô, doutora, ela não quer mais, a gente voltou, eu me arrependi. Será que não dá para tirar a queixa? Eu falo, hoje não dá mais, hoje você vai ter que se responsabilizar pelo crime que você cometeu. Pode até amenizar a pena que você mudou, né? Você está tratando ela melhor, foi apenas uma vez, mas você vai ser responsabilizado. E quando um vizinho ou alguém percebe que, de repente, ali na casa de fulano de tal, tem essas agressões, ele pode assim fazer também? Hoje deve. Deve fazer. Hoje deve fazer, tá? Ele deve fazer a denúncia e a polícia vai lá e comprova, porque muitas vezes a mulher está lá machucada, está lesionada, está com a roupa rasgada, ficou hematomas, né? E às vezes ela fala, não, nós já se resolvemos aqui, o policial fala, não, houve uma denúncia e vou ter que conduzi-los até a delegacia de polícia. Há pessoas, ou existem pessoas que têm medo de denunciar, porque eles têm medo da exposição. E da retaliação. E da retaliação. Né? Quando o denunciante o faz, ele se torna explícito? As pessoas sabem que foi ele? Hoje não. Hoje não, na verdade, sempre existiu, tá, um provimento chamado provimento 32, tá, que protege a vítima, só que por extensão e por analogia ele protege também a testemunha, tá? E hoje a gente tem as testemunhas e os denunciantes de forma anônima, né? Então hoje você pode pedir o sigilo. Você pode fazer, por exemplo, 181, né? Que lá você já não é identificado mesmo.
Ou se você ligar no 190, ou se você for na delegacia de polícia e falar, olha, eu não quero que ele saiba que eu estou denunciando, porque o cara ele é violento, eu sei que ele anda armado, né? Eu sei que ele já praticou violência com outras pessoas, enfim, eu não quero que ele descubra que sou eu. Então existe hoje, né, esse provimento e essa legislação que protege, tá, o denunciante. Tá? Então, por exemplo, o senhor chama Vanderlei Medeiros, lá o senhor vai ser chamado de alfa, o senhor não vai assinar, o senhor vai pôr apenas a sua impressão digital. É claro que nós vamos ter a sua identificação, mas vai ficar num sistema oculto. Por exemplo, o advogado, quando ele vai lá, ele não vai ter acesso. Mas o advogado tem acesso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas que vão lá, que vão ler o inquérito, que vão ler o processo, não vai estar a sua identificação e nem o seu endereço. Evidentemente que o réu, a título de legítima defesa, de ampla defesa, ele tem direito de saber quem está o acusando. Então o advogado, ele tem como acessar quem é esse denunciante anônimo, tá? Mas ele se responsabiliza por isso, né? Ou seja, se acontece alguma coisa com essa vítima, será investigado também, porque o que acontece na maioria das vezes, e acontecia, é que o agressor, e a gente está falando de violência doméstica, mas eu posso entrar no crime organizado, né? Onde existem facções criminosas. Então, quando ele descobre quem é aquela pessoa que o denunciou, muitas vezes essa pessoa ela é morta. Né? Então existe sim uma proteção para esse denunciante. Existe vários tipos de violência doméstica, como o senhor falou, né? A física, que é o feminicídio e agressão física. Isso. A psicológica, tem gente que sofre uma tortura psicológica, né? Perturbar a tranquilidade, perseguir, ameaçar, violar a intimidade, publicar fotos e vídeos, isso também é crime? Isso também é crime, tá? Principalmente quando é ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, também está dentro da violência doméstica. Isso é crime e hoje cada vez mais está vindo à tona isso. Por quê? O criminoso, ele faz por vingança. Ele quer voltar ali, né, com a companheira, ou com a esposa, ou com a noiva, ou com a namorada, e ela não aceita mais. E quando viviam bem e se davam bem, e naquelas situações, né, de paixão, acabava gravando momentos íntimos, que era uma coisa só para os dois, e a gente não entra nesse mérito, né, pessoal, né, é um direito da pessoa de fazer, ele passa a divulgar como uma forma de represário. Tá? Então isso também é crime, né? Isso. Além de física, psicológica, tem a sexual também, que é um estupro. Estupro, exatamente. Dentro da família. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que o estupro, ele ocorre mesmo entre um casal. Né? Quando não há concessão de alguém que queira. Exatamente. Às vezes brigaram, ou às vezes a mulher não está bem e o marido quer ter relações sexual com a esposa, ou com a companheira, ou com a namorada, e ela fala, não, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem. E se ele faz isso de forma forçada, contra a vontade dela, é estupro. Tá? E ele vai responder. E o estupro é um crime muito grave, considerado hediondo. Evidentemente que ele está dentro da violência doméstica, mas por ser um crime grave e hediondo, ele sai da violência doméstica e ele vai para a área comum. Então ele vai responder ali por estupro com a agravante de ter praticado no ambiente doméstico. Então ele tem mais essa agravante, né, por ser um crime muito grave. A mesma coisa, o feminicídio. Ele é praticado contra a mulher dentro do ambiente doméstico. Tá? Só que a pena da violência doméstica ela é uma pena menor. E o homicídio ele é uma pena maior. Ele tem um rito especial, que é o rito do tribunal do júri. Então ele sai da violência doméstica, ele responde ali por feminicídio, com a qualificadora, tá, da violência doméstica por ter praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Tá? Mas é uma pena maior, para você ter uma ideia, é uma pena que inicia de 10 anos vai a 30 anos, no caso do feminicídio. A patrimonial também é uma forma de violência doméstica, né, quando há dano ou furto. Isso. E também o moral, por injúrias, calúnias, difamação, porque de repente cessa-se um relacionamento e a pessoa quer, de alguma maneira, prejudicar o outro. Às vezes nem quando cessa, porque às vezes, né, a mulher está sofrendo ali violência doméstica e não sabe.
é o marido ou o companheiro rebaixando ela. Você não serve para nada, você está gordinha, se eu te deixar, ninguém vai te querer. Então, dá graças a Deus que você está comigo. Sabe aquelas coisas bem chula, bem ignorantes? Isso é violência doméstica. E às vezes a mulher está sofrendo isso e acha que é normal, que é uma briguinha de casal. Mas não é, ali ele está praticando uma violência doméstica. E é muito grave. Muito bom, agora são 11 horas da manhã. Dona Ângela Boutier, que aula, hein, Dona Ângela? Coisa boa ter um especialista aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje é conversa com especialista. Eu recebendo aqui o doutor Paulo Sérgio, ele que tem a sua especialização na área criminal, não é isso? Sou criminalista. É criminalista. O seu escritório fica onde, doutor Paulo? Eu tenho um escritório hoje no bairro onde eu moro, né? No Vila Aurora, próximo ali à Água Fria, e um escritório em Santana. Lá nós estamos estabelecidos já há 17 anos. 17 anos. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui para você, internauta, as redes sociais do escritório do Dr. Paulo, e você pode entrar em contato, você que deseja obter mais informações e quem sabe contratar também o nosso querido doutor. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. O que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Comunhão. Eu nasci na igreja evangélica, mas em meados de 2017, 2018 eu me desviei e 2019 foi quando eu me separei. A minha irmã sempre vinha e eu vinha a alguns cultos com ela, eu era tocada e tudo mais, só que eu nunca levava a sério. E aí deu um start quando a Marilda começou a me acompanhar e ela nunca me deixou na mão. Ela sempre estava ali me procurando, tentando saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque eu não estava vindo nos cultos. Então, Gêmeos para mim foi essencial. Quando ela começou a mandar mensagem me procurar, foi quando eu percebi, não, eu tenho que voltar para Cristo, eu tenho que estar inserida dentro da igreja, e com tudo isso foi um conjunto, né? E foi onde eu falei, agora é pra valer, agora não deixo mais. E aí, tá chegando, hein? Você já adquiriu seu voucher para o Apacentar o Pequeno Rebanho? Dia 3 de dezembro teremos o lançamento. E se você adquirir o seu voucher até o dia 31 de agosto, você pagará apenas R$ 55. E para adquirir o seu voucher, você tem várias opções. Você pode ir até a livraria, você também tem os QR Codes nas pilastras da igreja e você tem a opção pelo site
www.obpcmandaqui.com.br. Adquira já o seu voucher. Apacentar o Pequeno Rebanho 2023. Valores. Agora na capital paulista são 11 horas e 6 minutos. Léo, que programa gostoso, hein? Você está aprendendo, Léo? Doutora Ângela, você que nos dá assessoria aqui da música cristã, gospel. Aceitando nome e a mulher. Tá certo. Querido doutor Paulo. Temos comentário? Então vamos aos comentários, ok? Nós temos a participação da Lúcia Sardinha. Oi, dona Lúcia. Você conhece a dona Lúcia? Conheço, dona Lúcia, conheço muito, né? Nós iniciamos, né, o nosso Gêmeos na casa dela. Aí está lá até hoje, né? Evidentemente que a gente multiplicou, graças a Deus, né? É uma bênção. Que bom. Ela diz, bom dia, Pai do Senhor. Eu bem que sabia, quem nasceu em setembro é inteligente. Não sei por que ela está rindo, não entendi. Amo esses dois. Obrigado. Deus abençoe a vida de você. Você nasceu em setembro também, Paulo? Porque não, eu sou de julho. Você é muito inteligente. Sou de julho. Agosto que a sua teoria, né? Né? Kleber Antônio. Oi, Kleber. Tudo bem? Parabéns, doutor Paulo, prestigiando um grande amigo e irmão. Obrigado pela sua participação. Amém. Nossa querida diaconisa Silmara Costa também e aluna do IBBC. Amém. Uma pausa nas atividades para prestigiar meus amigos queridos. Bom tê-la aqui. A diaconisa Juscelia Costa também, doutor Paulo, meu filho do coração. Amém. Glória a Deus. Maria Zenilda Fernandes. Bom dia, graça e paz. Ela que faz parte do IBBC também e é do nosso Gêmeos. Agradeço a Deus por tê-los como irmãos em Cristo e pela amizade sincera e verdadeira. Amo vocês. Obrigado. Cíntia Dourado. Parabéns, doutor Paulo Sérgio. Sucesso. Grande advogada também. O nosso querido Profê, e que amanhã estaremos juntos aqui no Conversa Teológica. Amanhã? É amanhã, né? Conversa Teológica. Pastor Carlos Eduardo. Paulo é uma bênção e um amigo querido. Verdade, doutor. Esse é um presente de Deus também, hein? Verdade. A missionária Márcia Portela. Estávamos falando de você, Márcia. Você precisa vir aqui dar um couro no Léo. Ela é faixa preta de karatê. Amarelou ontem, Léo. Coisa feia. Eu entendo, você já apanha direto da Juliana em casa, né? Filho, vou apanhar de novo. No caso, a mulher tem a Lei Maria da Penha. E o homem? O homem não tem essa lei que o protege. Isso é preconceito com a gente. Não, mas não é preconceito. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela veio para cessar uma agressão que acontecia há muitos anos. Porque tem homem que apanha de mulher? Tem, mas é muito raro. Mas a gente tem o Código Penal, que é o artigo 129, que é lesão corporal. Pode processar também a mulher que bater no homem, tá? Viu? Que bênção saber de tudo isso. Uau, valeu, missionária Márcia. Obrigado, viu? Amiga, a Lei Maria do Socorro. Tem a Lei Maria do Socorro. Temos agora mais. Agora são perguntas. A tia Sueli, aqui da nossa igreja local, ela diz: doutor, gostaria de saber se o crime de injúria se aplica somente à questão de raça ou também de gênero. A gente até falou, né? Não é só de raça, de gênero também, tá? Porque existe aí, né, a injúria por uma condição social, o rico e o pobre, por uma questão geográfica também, acontece muito com os nordestinos, tá? Religião. Religião também, né? Também tem a injúria por religião. Nós sofremos muita injúria, né? Nós cristãos. Sim. Né? Principalmente também nesses dias, doutor. Sim. Nesses dias aí. Tá? Então, é importante saber que não é só de raça. A gente fica muito na raça porque é o que mais acontece, né? E os xingamentos são maiores e mais agressivos. E hoje as câmeras de TV, de celular, as câmeras de circuito fechado de TV das residências, dos condomínios, estão mostrando cada vez mais e as pessoas estão mais instruídas a gravar, porque essa prova é muito difícil de fazer. Então, a gente tem que ter sabedoria, entendimento de entender que está sendo ali injuriado, ou que está sofrendo um crime de preconceito, e já ir pegando o celular, e já ir ligando e ir gravando, porque é a prova que você consegue fazer. Porque o racista, o preconceituoso, tá? Ele é covarde.
que na hora que ele é preso, ele fala que não xingou, que ele não ofendeu, que não é racista, que ele tem amigos negros, que o tio do tio é negro, sabe? Então, ele se defende, porque ele sabe que é um crime muito grave e é um crime nojento, mesquinho, sabe? Eu considero uma torpeza um crime dessa natureza, você injuriar uma pessoa ou praticar um preconceito por conta do tom de pele ou por conta da religião ou por conta da origem dela ou da condição social. Sim. Né? É válido como prova a gravação de áudio ou vídeo? Sim, hoje é a prova que mais tem e uma das provas mais eficazes, porque normalmente acontece dentro de um ambiente que está só você e a pessoa. E às vezes, quando é um comércio, e às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo ou uma empresa, o funcionário não vai ir contra o patrão. E você acaba ficando sem testemunha, sem uma prova. E o juiz de direito, ele não julga as pessoas pelos olhos dela, pelo tom de pele ou pela capa, pelo nome. Ele julga por provas. Infelizmente, se não tem prova, ou se a prova for fraca ou frágil, existe um princípio, que é um princípio constitucional, que está na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que chama indúbio pro réu. Na dúvida, absolva o réu. Então, mas é um princípio basilar, é um princípio que a gente usa muito como defensor, porque é mais fácil você absolver um culpado do que você condenar um inocente. Imagina uma pessoa inocente cumprindo pena. Então, na dúvida, tem que se absolver. Então, por isso que a gente tem que se municiar de prova, ou seja, a gente chama de rainha das provas, é a testemunha presencial, aquela que viu, né? Uma prova absoluta. Não, eu estava lá, eu ouvi e eu ouvi. Não tem essa. Não, eu gravei, está aqui o áudio aqui, ela aparece. Então não dá para falar que não é ela que está falando. Além de você gravar ela, você gravou a voz, né? Muito bom. Temos mais participação? Ângela? Temos. Vamos a elas? Como não deu para eu escrever, a tia Sueli quer saber o seguinte. Ganhei em primeira instância na justiça uma causa contra o INSS há 1 ano e ainda não recebi. O que devo fazer? Tá. Primeiro, ela precisa ver se o INSS não recorreu. Né? A gente estávamos falando aqui que as entidades públicas, ela tem uma obrigação de recorrer a todas as instâncias, principalmente a Previdência, tá? Então, por ofício, eles têm que recorrer dessa ação. Então, precisa ver se a Previdência recorreu. Se ela recorreu, vai ter um novo julgamento em segunda instância. Se ela não recorreu, porque tem um tema que a gente fala na Justiça, que é o trânsito em julgado. Então, a Justiça não vai ficar esperando você recorrer o resto da vida. Você tem um prazo para recorrer. Tanto a pessoa que perdeu como a que ganhou. Porque às vezes você ganhou e você acha que você não ganhou o suficiente. Então você fala, não foi justo ainda a sentença, por mais que eu ganhei. Por exemplo, eu estou buscando uma aposentadoria, eu tenho direito a 5 salários mínimos. E a Previdência me deu só 1 ou 2. Você ganhou, mas você não está satisfeito ainda. Então você recorre. Só que você tem um prazo. Existe um tema na Justiça que é o seguinte, a Justiça não socorre os dormientes, ou seja, quem dorme perde. Então a Justiça te dá um prazo. Na Justiça tem vários prazos, tem prazos de 24 horas, tem prazo de 2 dias, de 5 dias, de 15 dias. Então, você teve o seu direito de recorrer. Você não recorreu dentro do prazo, a Justiça vai entender, ele está satisfeito. E aí sim, transitou em julgado, e aí sim, Sueli, você tem direito agora de executar essa sentença que você recebeu, tá? Procure o seu advogado, se não for um advogado particular, se for a Defensoria Pública, porque temos a Defensoria Pública também na União, tá? Não é só estadual, né? Tem gente que, mas o meu problema é acidente de trânsito, né? O meu problema é criminal. Não, o meu problema ele é federal, é contra a Previdência. Temos a Defensoria Pública da União. O meu problema é trabalhista, o meu patrão me mandou embora e eu não recebi. Tem Defensoria Pública lá? Não tem Defensoria Pública na Justiça do Trabalho, mas você tem o direito de pedido oral. Então você vai lá na Justiça do Trabalho, olha, eu não tenho advogado, não tenho condição de contratar, mas olha, eu trabalhei, está aqui meus documentos, então você vai fazer a sua reclamação lá de forma oral, vai ser redigida e vai virar um processo, tá? Então você vai ter os seus direitos ali sido debatido e você vai fazer valer os seus direitos.
Ok, nós temos a participação também da Silmara Costa. É uma pergunta, dona Ângela? E longa. Tá bom, vamos lá. Trabalho em uma escola e sempre aparecem casos de alunas que foram molestadas sexualmente. Há isso no caso de menor de idade, se trata como pedofilia, certo? Eu formulei certo? Sim, formulou certo. A pedofilia ocorre também quando é voltada aos meninos? Ouvi que isto é atentado ao pudor e não é tratado com o mesmo peso que a pedofilia. Sim, existem vários tipos de crimes sexuais, tá? O menor, ele também é vítima e uma das maiores vítimas, tá? Então, pode denunciar sim, tá? Então, existe o estupro, tá? Muitas pessoas acham que o estupro é só o ato sexual em si, a penetração. Mas hoje, já é claro, já é público, já é notório que a legislação mudou. Hoje, o estupro pode ser até um beijo forçado, você forçar a pessoa ali a te dar um beijo, ou você só acariciar a pessoa, também é considerado estupro. Nos casos de menores, tá? Principalmente os menores de 14 anos, são considerados estupro de vulnerável. É mais grave ainda, porque aquela criança não tem entendimento do que está acontecendo, tá? Porque, evidentemente, infelizmente, hoje, né, a gente vê muitas meninas hoje com vida sexual ativa, tá? Mas, se for menor de 14 anos, mesmo que ela falar, não, eu quis, tá? A pessoa, ela é processada, porque ela é vulnerável, ela não tem capacidade de entender o que está acontecendo. De 14 a 18 anos, continua sendo você lá um marmanjão de 40 anos, vai sair com uma menina de 15, 16 anos e mantém relação sexual com ela, por mais que ela queira. Mas se o pai dela descobre e denuncia, é crime também de estupro, tá? A pedofilia é um nome técnico que é dado, mas está dentro também dessa área de crimes sexuais, tá? Ela ocorre muitas vezes com fotos de crianças, né? Ou seja, ali não existe o ato sexual, mas você filma crianças, né, em poses sexuais, tá? Ou tomando banho, ou até meio numa situação inocente, tá? Então, e quando você armazena essas fotos, você está cometendo também o crime. E quando você repassa, envia alguém, essa pessoa que recebeu também está cometendo o crime. A não ser que ela receba de forma inocente, não era para ela o destinatário, ou a pessoa achou mandando que ela goste, ela vai e apaga, ela não está cometendo crime nenhum. Mas se ela recebe, se ela armazena e fica com ela lá, ela está cometendo crime também. E se ela encaminha para alguém, também está cometendo crime. Hoje a gente tem áreas especializadas nessas áreas de crimes cibernéticos, tá? Tem delegacias especializadas. Então as pessoas acham que atrás do computador ela está segura, que ela pode fazer o que ela quer. Vai se enganar, porque hoje os especialistas conseguem rastrear por meio dos IPs, chega até você, conseguimos aí na justiça um mandado de busca e apreensão, é apreendido ali o seu celular e um mandado, inclusive, de busca no equipamento. Então é quebrado o sigilo do equipamento e ali é feito, inclusive, um flagrante, a pessoa é presa em flagrante, tá? Porque enquanto você tiver com aquela foto no seu celular ou no seu computador, você está numa situação de flagrante e pode ser preso a qualquer momento. Eu não sei se eu peguei, mas esse é uma questão de menina ou se aplica para o menino? Muito bom, é porque a pergunta da Silmara, a Silmara é muito inteligente, né? Ela nos deixa constrangido com as perguntas dela lá no BBC, né? O que ocorre? Muitas pessoas acham, tá, que o estupro, vamos falar do estupro, que é o que mais acontece, ocorre só com mulheres. No passado era assim, mas hoje mudou. O homem também é vítima de estupro. E tem mulher estuprando homem, sabia? É mesmo? Tem mulher estuprando homem, tá? Então, hoje, o estupro ocorre com meninos, com crianças, com adolescentes e com homens também, tá? Então, o crime de violência sexual, a lei hoje também, diferente da violência doméstica, né? Que não tem... existe a Lei Maria da Penha, que na verdade é um nome que foi dado a uma mulher que buscou justiça por muito tempo. Então, é um nome fictício, mas a lei ela tem um número, tá? O nome é mais por conta disso daí. Não tem João ou José da Penha, tá? Não tem uma lei voltada para os homens no que tange a violência doméstica. Mas o homem que apanha da mulher ou que sofre, né, uma violência
por parte de uma mulher, ele pode denunciá-la por lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, tá? Não vai ter toda aquela proteção que a mulher tem, porque a mulher, ela é considerada, né, mais frágil no que tange a força física. Tá? Então é muito difícil uma mulher se defender de um homem, tá? Por isso. Respondemos? Respondeu. Bacana. Obrigado, viu, Silmara? Obrigado também a tia Sueli. Muito obrigado, viu? A Ângela Voltier agora, a diretora. Tem uma dúvida. Primeiro, ainda complementando a pergunta da Silmara. A pergunta no finalzinho, ela quer saber o seguinte: se existe a diferença entre a pedofilia e o atentado ao pudor na questão do gênero, porque quando é com menina é pedofilia, quando é com menino, pelo menos foi a informação que disseram para ela, trata como atentado ao pudor. Então ela quer saber isso, se não existe o mesmo parâmetro para ambos os sexos. Existe. É uma confusão que fazem, tá? Até porque é muito técnico, né? E existe vários crimes sexuais, tá? Então vamos lá. Atentado violento ao pudor. É um crime que esteve muito na moda aí. Você lembra os encoxadores? Os encoxadores no ônibus, sim. Pessoas que se masturbam, pessoas até que urinam na rua. Isso é atentado violento ao pudor. Tá? Então, ou seja, você está cometendo um atentado contra a sociedade. As pessoas que estão passando estão vendo uma coisa que não saíram para a rua para ver. Então, esse é o crime de atentado violento ao pudor. Muitas vezes o crime de atentado violento ao pudor não tem contato físico com alguém. A pessoa está vendo uma mulher ali bonita, um maníaco, né? Porque essas pessoas são maníacos. E tira o órgão, né, sexual para fora e começa a se masturbar. É um atentado violento ao pudor. Existem pessoas que fazem sexo na rua ou dentro de carro. É um atentado violento ao pudor, porque você está passando ali, você não quer ver isso, e você vê. Tá? Então você está sendo atentado. Esse é um crime. Tá? O outro crime, que era a pergunta, é de pedofilia, Ângela. Tá? Então, todos esses crimes aí são passíveis de ser penalizado tanto o homem quanto a mulher, tá? Não tem distinção, tá? Então, tanto a mulher pode praticar o atentado violento ao pudor, quanto o homem. E a pedofilia também, tá? Tanto o menino ou a criança, pode ser do sexo masculino ou feminino, também é vítima de atentado violento ao pudor. E o criminoso, ele comete crime também com ambos os sexos, tá? O crime de violência sexual, hoje, tá? Ele serve para ambos os sexos. Todos podem serem vítimas, não deveríamos, né? Infelizmente, hoje um alvo muito grande de crimes sexuais são crianças. E, infelizmente, viu, pastor, ocorre dentro do ambiente familiar. Infelizmente, né? E, infelizmente, ocorre com aquelas pessoas que a gente mais confia. Padrasto, namorado da mãe, vô, tem muito vô. E você deixa lá e você está seguro. Não, está com o vovô. Então, mamãe e papai, não deixe criança sozinha com ninguém. Esteja sempre alerta, sempre vigiando, vai visitar, vai no banheiro, vai junto, vai ver se voltou, se não voltou, tá? É muito triste. A gente tem caso lá no escritório, lá, da mãe, tá com o filho na casa de baixo e o filho vai visitar o tio na casa de cima. A mãe percebe que o filho está demorando muito e vai ver, o tio está abusando da sobrinha. E aí a mãe, muito corajosa, foi e denunciou o próprio irmão. Então, infelizmente acontece, tá? Tem casos que a pessoa tem desvios psicológicos, as pessoas têm falta de discernimento, né? Porque a gente pede dentro da defesa, muitas vezes, de incidente de sanidade mental, para ver, porque não é possível, uma pessoa que faz isso não pode ser normal. Mas, para o nosso espanto, 10% são pessoas débeis mentais que têm problemas na área psicológica, psiquiátrica. Mas 90% são safados mesmo. Ô Paulo, mesmo que a pessoa cometa um tipo de violência dessa forma, ele, se for réu primário, ele é solto? Eu acho isso muito injusto, uma vez que seja, por exemplo, um estuprador, seja um pedófilo, seja um cara que cometeu um homicídio, e ali não tinha nem que ter esse negócio de réu primário, tinha que deixar na cadeia e envelhecer. O lance do réu primário, pastor, confunde muitas pessoas, tá? Na verdade, a lei determina alguns tipos de crimes que são passíveis de fiança.
E alguns tipos de crimes que não são passíveis nem de flagrante, que são aqueles de pequeno potencial ofensivo que a gente falou do GCRIM, né? Acidente de trânsito, por exemplo. Às vezes você bateu aí, machucou a pessoa, você não quis bater, né? Um acidente de trânsito, então são crimes de pequeno potencial ofensivo. Às vezes um xingamento, tá? Um desacato. Então, não tem flagrante. Então, você faz um termo circunstanciado, se compromete a comparecer em juízo e lá, sim, o juiz vai determinar ali uma pena alternativa, tá? Existem crimes que são passíveis de fiança, tá? Por exemplo, você foi no mercado ali e furtou um alimento, você está passando fome. Tá? Tem gente que está furtando picanha, né? Tem gente que está furtando Danone, aí desconfigura um pouco, tá? Mas você foi lá e furtou uma peça de carne, você é presa lá em flagrante, é um furto, não é seu. É levado para a delegacia e tal. E ali, tá? Tem delegado muito conhecedor da lei, entende que nem é crime, tá? Porque é um crime de bagatela, é um crime falimentar, né? A pessoa está passando uma necessidade ali, tá? E acaba nem fazendo o flagrante, mas, né, faz o boletim de ocorrência, evidentemente, né? Às vezes instaura até um inquérito policial para ver as câmeras ou coisas do gênero, vai para o fórum e tal, e a gente consegue aí muitas vezes arquivar ou absorver as pessoas pelo princípio da insignificância, né? Mas, tá, tudo bem, furtou lá uma peça de carne, ou furtou uma bicicleta, ou qualquer outro crime de furto. O furto é considerado um crime sem violência, porque o furto é aquele crime, quando você percebe, você já foi. Você está num bar, tomando um café, deixou sua carteira ou celular ali, e aí na hora que você vai pagar, poxa, minha carteira, você vai lá, você não viu nem quem furtou, você sofreu violência? Não, mas você foi furtado. Então é um crime que é afiançável, a pessoa paga uma fiança, tá? Agora, os crimes de cunho sexual, principalmente o estupro, é considerado hediondo, não tem fiança. Quando você pega em flagrante, você fica preso, tá? Alguns casos se relaxa a prisão, aí já entra a parte defensiva. Às vezes o advogado, combatente, criminalista, ele pega uma brecha ali na lei, o flagrante não foi feito em ordem, não está em ordem, faltou alguma peça, o réu não foi levado na audiência de custódia, a gente relaxa o flagrante tecnicamente, essa pessoa ganha a liberdade. Tá? Ou às vezes a gente consegue provar que a pessoa tem um problema de saúde muito grave e não pode ficar preso. Então a gente consegue uma prisão domiciliar, tá? Mas é passível de flagrante, tá? Então tem essa diferença. Ah, mas ele é primário, ele trabalha, é bonzinho, o primário também comete um crime. Ele é primário e bonzinho até cometer o crime. Então isso é um dos argumentos que a gente usa para conseguir a liberdade provisória. Ó, ele é primário, é a primeira vez que ele praticou um crime, ele tem endereço certo, ele trabalha, ele tem um problema de saúde. Então a gente junta vários elementos para você conseguir ali uma liberdade provisória. Mas quando você não consegue, mesmo ele sendo primário, ele vai ser julgado e condenado se for provado dentro do crivo do contraditório, ou seja, todo mundo se defendeu, teve o direito de defesa e ele é condenado. Tá, então ele recebe uma pena, ou ele vai receber uma pena. Então, o juiz, antes de aplicar a pena, ele vai olhar as circunstâncias do réu, né? Porque a sentença tem 3 fases, né? Vamos ver quem é esse réu aí. Ele é criminoso habitual, ele está acostumado a... Não, é a primeira vez. Ele é trabalhador, né? Inclusive tem até um problema de saúde, ou ele é idoso. Então, o juiz vai usar aquela primariedade, tá? Na hora de aplicar a pena. Então eu vou aplicar a pena no mínimo, legal. Digamos que uma pena ela começa em 2 e termina em 10, tá? Vou aplicar 2 anos. Aí vamos ver a terceira fase, tá? Ele é reincidente? Ele já praticou outros crimes? Olha, ele já praticou outros crimes. Ele furtou, mas ele já teve um crime de receptação. Ele já recebeu um produto roubado ou furtado. Então ele já tem um caráter aí criminoso. Então agora eu vou aumentar um pouquinho, tá? Tá, aí vai olhar também as circunstâncias do crime, como é que foi cometido ou não, tá? E dentro da reincidência, a gente também tem a reincidência específica, ou seja, ele é um especialista no furto, ele só furta.
Então ele já faz do crime uma profissão, ele se especializou. Então, o juiz, na hora de aplicar a sentença, ele vai sempre olhar esses parâmetros. Tudo isso leva em conta. Tudo isso leva em conta. Por isso que, às vezes, vai 2 pessoas presas. Um pegou 10 e o outro pegou 5. Às vezes o cliente vem reclamar. Doutor, mas por que o meu pegou 10 e o outro pegou só 5 e os dois cometeram o mesmo crime? Mas o seu é perigoso. Olha o currículo do seu filho ou do seu companheiro, né? Não é a primeira vez que ele é preso, já teve preso outras vezes. E outra, ele só pratica esse tipo de crime, né? Ele tem antecedentes criminais, ele não é mais primário. Então, o juiz, ele tem que ter esse discernimento, né? E fazer um julgamento com equidade, que é com justiça. Ângela, você quer concluir mais alguma coisa? Eu vi que você... Não? Já está tudo tranquilo? Obrigado pela sua participação também. São 11 horas e 30 minutos, chegamos ao final da nossa programação. Agora que manhã, é verdade. Olha, um monte de perguntas aqui para fazer. Para o próximo mês dá para fazer o Dr. Paulo? Pode fazer. Parte 2? Se o senhor tiver disponibilidade. É um prazer. É uma alegria. Vamos às redes sociais do Dr. Paulo. Dona Ângela, fique à vontade para divulgá-las, meu amigo. Estou no Facebook, né? Hoje o Facebook virou uma ferramenta de trabalho para nós, muito útil, quando a gente usa para o bem, tá? Estou no Instagram também, Twitter, é sempre a mesma, tá? @Dr. Paulo Sérgio ADV, estamos em todas as redes sociais, pelas redes sociais consegue nos encontrar e nos contratar, tá? Eu, apesar de ser especialista na área criminal, me especializei, é uma área que eu tenho paixão, desde o início da faculdade já tinha conhecimento, mas lá nós temos profissionais também na área da família, na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, né? A gente procura trabalhar um especialista em cada área, né? Porque você consegue fazer um trabalho de qualidade. Por o direito ser uma área muito grande, muito complexa, muito rica, não dá para você ser generalista. Entendi. Ou você vai ser mais ou menos em cada coisa, ou você se especializa numa área e consegue fazer um trabalho de excelência. Ok. Doutor Paulo, como essa programação vai em todo o território nacional, além das fronteiras também, o senhor atua especificamente na cidade de São Paulo, no estado ou em todo o Brasil? Todo o Brasil, tá? Hoje, a gente tem essa facilidade das audiências, dos despachos, das entrevistas com presos, ou com testemunha, ou com juiz, ou com promotor, ser virtual. Então, hoje a gente consegue atender com qualidade, com eficiência e com rapidez todo o Brasil, tá? Mas algumas audiências ainda ocorrem de forma presencial, porque com a pandemia a gente aprendeu que dá para trabalhar de forma online, a justiça também entendeu, mas tem alguns crimes, como por exemplo, que a gente conversou, o tribunal do júri, sempre de forma presencial, porque existe ali alguns princípios da incomunicabilidade dos jurados, né, testemunhas e coisas do gênero, então é presencial. Crimes de facções criminosas, organização criminosa, muitos réus, muitos advogados, também de forma presenciais. Alguns crimes mais tranquilos, esse do G-crime, crimes de furto, receptação, a gente consegue fazer de forma virtual. E alguns casos de forma mista. Algumas pessoas presencial no fórum, outras online, outras no escritório. Ok. Ângela, você estava passando algumas fotos para os nossos internautas. Obrigado, viu? Obrigado por você aí no Facebook, obrigado por você no Instagram, no YouTube, no streaming da NetFé TV. Doutor Paulo, eu sei que já estouramos o horário, 11 horas e 33 minutos, mas o senhor também atua de uma forma social. E agora o GS tem um projeto legal. Se o senhor quiser, em alguns minutos, compartilhar aí para a gente. Muito bom. Rapidamente, atuo pela Defensoria Pública, pelo meio do convênio Defensoria Pública e OAB, desde 2007. E agora o nosso pastor Carlos, né, muito usado por Deus, e ele vem da necessidade que a gente tem aqui na igreja. A gente faz um trabalho de evangelização social com pessoas em situação de rua, tá? Mas o nosso objetivo não é só levar ali um cobertor, uma cesta básica, a gente prega também a palavra de Deus. Aquilo que a gente faz muito aqui na igreja, que a gente aprende de pregar o evangelho em 1 minuto, a gente já fazia, né, no GES. E
A gente também convida as pessoas para virem assistir um culto aqui na igreja, porque o objetivo da cesta básica é só um chamariz, tá? Então a gente tem aí cerca de 100 famílias cadastradas que recebem cesta básicas aqui na igreja, inclusive membros da igreja também. Então a gente faz um culto para essas pessoas e a gente passa a dar um atendimento para elas, tá? E o pastor Carlos, vendo essas necessidades, as procuras e vendo que a gente tem servos da área do direito na igreja, nasceu no coração dele esse projeto de direito solidário. Então chamamos alguns advogados da igreja, já fizemos uma reunião, já temos grupos, e além desse atendimento do culto, da palavra de Deus, e muitas pessoas estão se rendendo a Jesus aqui nesses cultos, viu? E no final a gente entrega a cesta básica. Primeiro a gente prega a palavra de Deus para essas pessoas. Alimento espiritual. Isso. E aí agora a gente vai atender essas pessoas também na área do direito, né? O pastor Carlos fala muito de direito oculto, porque todos nós temos direito, mas muitas pessoas, principalmente aquelas mais humildes, não sabem como fazer valer o seu direito. E aí a gente vai dar consultoria para essas pessoas. Aqui na igreja. Muito bom. É o GES trabalhando aí. Ângela, vamos mandar abraço para as pessoas que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Gratidão. Nós temos, vamos lá, a Maria Segovia, pastor José Marques, da Igreja do Brasil para Cristo de Parque Cruzeiro, aqui em São Paulo, a Igreja do Brasil para Cristo de Jardim Palmira, na cidade de Guarulhos, a Célia Regina, de Arujá, da nossa Igreja do Brasil para Cristo em Mirante, Fábio Souza, da Igreja do Brasil para Cristo em Morro Doce, aqui também em São Paulo, pastor Orlando Júnior, meu amigo, prazer em tê-lo conosco, ele que é responsável pela coordenação da política aqui na cidade de São Paulo, dentro da nossa denominação. A Micleide Rocha, Elizabeth Silva, Lúcia Sardinha, a Sueli de Oliveira, Sérgio Francisco, Regina Maria Styling, obrigado, Kleber Antônio, Juscelia Costa, Silene Siqueira, Silmara Costa, Maiara Gomes, pastor Carlos Eduardo, missionária Márcia Portela, da Igreja do Brasil para Cristo em Guaianazes. Quanta gente, hein? Maria Zenilda Fernandes, Leonor Pinheiro Esteban. Aí, a nossa pastora. Ontem quebrou tudo aqui. Cíntia Dourado, Heloísa Sanches, da Igreja do Brasil para Cristo em Marília, Vicente Antunes, José Carlos da Costa e a Janete Souza. Amém. Muito obrigado pela interação de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Ângela, gratidão. Léo, gratidão. Temos também a presença do pastor Ezequias. Pastor Ezequias é um amigo, né? Uma benção. Meu pai na fé, sabia? É seu pai na fé. Ele é meu avô na fé. Amanhã, conversa teológica, o Espírito Santo, Poder e Carisma, com o pastor Carlos Eduardo, ele que é pastor auxiliar aqui na nossa igreja local e também professor do IBBC. Suas considerações finais, meu amigo? Amém. Eu agradeço a oportunidade, né, porque nós, como cristãos, já temos essa obrigação, né, de instruir as pessoas, de informar as pessoas, de falar do amor de Deus para essas pessoas, mas a gente também tem a obrigação de usar os talentos que Deus nos dá. Sim. Né? E esse programa nos dá essa facilidade, essa oportunidade de não só falar do amor de Deus, mas de falar de direitos e informação. E o direito é muito rico, né? E o que a gente faz e estamos fazendo aqui na Igreja do Brasil para Cristo manda aqui também, nessa área social e agora envolvendo o direito, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai ajudar muitas pessoas. Tenho certeza, doutor Paulo. Obrigado. E bacana vê-lo também aqui na igreja, servindo ao corpo de Cristo no Ministério Diaconal. Amém. Graças a Deus. É um exemplo. Nós ficamos por aqui, 11 horas e 38 minutos. Uma ótima quinta-feira. E não esqueça que à noite, o culto da intimidade com Deus, a partir das 20 horas, está pertinho da gente. Vem aqui na Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Se você não pode por motivo de força maior ou você está além das fronteiras, você é o meu convidado para assistir através das nossas redes sociais ou da NetFé TV. Deus te abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus.